Bom, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos do 7º Workshop Catarinense de Indicações Geográficas. E, nesse segundo momento, nós vamos ter duas novas falas, que nós vamos começar com a diretora executiva da Associação Nacional de Municípios e Produtores para a Valorização e Qualificação dos Produtos Tradicionais Portugueses, a diretora executiva Ana Paula Soeiro, que vai estar falando sobre a gestão e promoção das IGs nos pós-registros, uma experiência de Portugal. Eu prefiro aqui. Prefiro aqui porque vamos ficar marcando o tempo ali naquela ponta, 20 minutos. Ok, tá bom? mas deram-me 45. Mas por conta daí eles pediram para reduzir um bocadinho. 25, vamos dizer assim. Ok, vamos ter. Deixa eu baixar a senhora aqui, tá? Ok. Tá bom, obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada desde já à organização pelo convite que me fez. É um prazer estar de novo neste simpósio catarinense, é a segunda vez que o faço com gosto. Acabam de me pedir para reduzir de 45 para 20 minutos. Não vai ser fácil, vou tentar. De qualquer maneira, eu trabalho numa associação portuguesa que se chama Qualifica Origine Portugal, e eu gostava só de vos dizer que é uma organização muito particular porque junta aquilo que aqui no Brasil se chamam as prefeituras, são os nossos municípios, e junta municípios com agrupamentos de produtores e com produtores e com outras entidades civis da sociedade civil e com professores e com técnicos de várias instituições. E, portanto, nós temos um corpo social vasto que nos permite trabalhar em equipa e ter parcerias, e nós só temos 3 objetivos, que são desenvolvimento rural, que são fazer reconhecer as denominações de origem, as indicações geográficas em Portugal e, se possível, no mundo, e representar nacionalmente as nossas indicações geográficas. Nós fazemos parte do movimento mundial dos produtos com origem, que é a rede Origine, que hoje em dia já agrupa mais de 400 agrupamentos de produtores de indicações geográficas, desde a China, passando pelos Estados Unidos da América, e a Europa tem também muitos, evidentemente. Esta rede, a única coisa que serve para fazer é para promover as indicações geográficas e os seus produtores. Nós, na minha associação, promovemos, valorizamos, defendemos e qualificamos os nossos produtos tradicionais, e eu volta e meia faço missões no estrangeiro e tento ajudar os outros a fazerem o mesmo aos produtos deles. E a principal tarefa que nós temos, e por isso é que está aqui bem a vermelho e bem, tentei que ela fosse bem visível, uma das tarefas mais importantes que nós temos ao nível da minha associação é dar apoio técnico aos agrupamentos de produtores. Os agrupamentos de produtores carecem de apoio para conseguirem realizar as suas missões. É muito importante registar uma indicação geográfica, é verdade que é, mas não serve de nada se a indicação geográfica não tiver por trás um agrupamento com força, um agrupamento que seja capaz de gerir o presente e de ter olhos para o futuro. E, portanto, nós trabalhamos muito com estes agrupamentos de produtores, por exemplo, na fixação das cotas dos membros. É importante, se o agrupamento não tiver dinheiro, não pode fazer nada, mas também nas grelhas de sanções. É uma coisa que pouca gente tem coragem de dizer em público, mas o agrupamento de produtores pode ter que aplicar sanções aos seus membros. Quando o seu membro está a prejudicar a indicação geográfica, quando está a mandar para o mercado produto que não corresponde aos padrões, ele está a prejudicar todos os outros.
Eu sei que é preciso ter coragem, mas também eu acho que é importante abrir os olhos para as tarefas dos agrupamentos de produtores. Os agrupamentos, no meu país, pelo menos, e em toda a Europa, têm algumas funções de controlo e isto também é importante dizer. O agrupamento tem que verificar se os outros membros do agrupamento estão a cumprir as regras, porque se não estão a deitar o trabalho todo para o caixote do lixo. Não tem interesse de espécie nenhuma. Pronto, depois nós também damos apoio técnico a descrever os produtos, a fazer os cadernos de especificações, mas devo-vos dizer que isso é mais fácil. Estruturar o agrupamento de produtores é bem mais difícil do que fazer o caderno de especificações do produto. Pode passar, porque isto são coisas que nós fazemos, os protocolos que nós temos, e como eu tenho que poupar tempo, passa à frente. E uma das coisas que nós não temos vergonha de dizer é que nós fazemos lobby junto das instituições comunitárias. Precisamos de pressionar as instituições da União Europeia para que elas trabalhem e sirvam para apoiar os agricultores. E também fazemos lobby em Portugal, junto dos ministros e junto do Parlamento. Não tenho medo nenhum de ir falar com estas pessoas, porque os políticos ou servem para apoiar os produtores ou não merece a pena serem políticos. Pode passar. São mais coisas que nós fazemos em termos de promover os produtos. Isto tudo tem que ver com as IGs, porque nós, por exemplo, organizamos concursos nacionais entre produtores de indicações geográficas para promoverem os seus produtos. Nós fazemos um livro anualmente para mostrar os produtos tradicionais. E como eu estou cada vez mais nova, agora também temos uma app para os telemóveis para divulgar os produtos tradicionais. É claro que os agrupamentos de produtores que são membros da minha associação beneficiam disto tudo gratuitamente. Nós trabalhamos para eles sem lhes dar grande problema. Nós em Portugal, tal como no Brasil, temos um enorme capital de produtos agrícolas e agroalimentares que vêm de tradições de famílias, que vêm de hábitos locais e constantes, que vêm de agricultores e de outros produtores que sabem fazer os produtos. O que eles às vezes não sabem é comercializá-los como deve ser e não ganham o dinheiro que deviam ganhar. Isto são só algumas imagens para vos fazer fome. Pode passar. De alguns produtos portugueses que, em alguns casos, coincidem com os vossos. Nós também temos cana-de-açúcar em pequeníssima quantidade na Madeira, nós também temos ananás nos Açores, nós não temos bacalhau, vamos pescá-lo longe, mas sabemos salgá-lo. Enfim, toda uma série de produtos portugueses que nós sabemos fazer. Pode passar, se faz favor. E também alguns não agroalimentares, embora nós não tenhamos legislação europeia sobre os não alimentares. Mas toda esta gente, nós trabalhamos com toda esta gente, com todos estes agrupamentos e temos um historial já grande de apoio ao registro das indicações geográficas. Trouxe alguns números europeus para que percebam a importância que as indicações geográficas já têm no mercado europeu. Eu vou disponibilizar esta apresentação, vai ficar cá, não tem qualquer problema, mas vejam os valores impressionantes e são valores de 2010. Não tenho, infelizmente, valores mais recentes, mas vejam os valores impressionantes das vendas de produtos com indicações geográficas que atingiram mais de 54 bilhões de euros em 2010. Claro que os vinhos têm sempre uma fatia muito importante, mas os produtos agroalimentares logo a seguir têm, e devo dizer que estes números cresceram muito nestes últimos anos. No mercado europeu, os queijos têm a grande fatia do mercado, mas há outros produtos que também estão a despontar e as frutas e os vegetais foram alguma surpresa. Ninguém acreditava que no setor dos frutas e vegetais as indicações geográficas trouxessem algum apoio. Trazem e têm vindo a aumentar sempre estes números. Claro que a França é o país que mais beneficia e, muito justamente, é o país que melhor cuida das suas denominações de origem e das suas indicações geográficas. A Itália vai a seguir e a Alemanha e por aí fora, mas muitos outros países europeus estão a perceber a vantagem desta ferramenta, desta alavanca.
É muito curioso que no mercado nacional ficam 60% dos produtos com indicação geográfica, ou seja, o próprio país aprecia e dá valor aos seus produtos de qualidade, e depois, para mercados externos, iam 20% em 2012, salvo erro, quando datam estas estatísticas. Hoje as coisas estão a aumentar. Na Europa, cada vez vende mais este tipo de produtos. E é por isso que nós hoje, a Europa negocia com os países terceiros tratados. Ao nível da Organização Mundial do Comércio, as coisas estão bloqueadas. Os Estados Unidos não querem de maneira nenhuma nem encarar estas coisas e, portanto, isto não avança. E como não avança ao nível da Organização Mundial, nós resolvemos avançar por outra via. E avançamos pela via dos acordos com países ou com grupos de países. E temos acordos desde os Estados Unidos até ao México, até à Coreia do Sul, e neste momento estamos a negociar um apoio muito importante com o Mercosur. E percebem porque é que eu trouxe esta matéria? Porque, naturalmente, negociando com o Mercosur, negocia-se com o Brasil. O Brasil é um dos países interessados nesta negociação. E, portanto, neste momento está a decorrer uma negociação importantíssima, quer para o Mercosur, quer para a Europa, porque andamos todos aflitos com as posições do Sr. Trump. E, portanto, temos que nos entender fora das questões do Sr. Trump. E nós, a nível da Europa, temos vindo a proteger as indicações geográficas e as denominações de origem de muitos outros países. Temos duas maneiras de o fazer, aquilo que eu chamo caso a caso, e um dos exemplos é o Vale dos Vinhedos para vinhos do Brasil, que foi protegido caso a caso, a pedido das autoridades brasileiras, mas temos muito mais proteção dada a nomes, e não é aos produtos que nós damos proteção, é aos nomes de uma série de países com quem temos acordos. Esta lista agora, se o Mercosur se concretizar o tratado, bem como com a Austrália e com a Nova Zelândia, esta lista vai crescer a olhos vistos. A chave para isto tudo é termos a ideia de quais são os conceitos-chave que andam de volta desta história das denominações de origem e das indicações geográficas. Nós temos produto no mercado, e se me permitirem, eu tenho aqui o exemplo da vossa banana de Corupá. O produto está no mercado, ele vende-se. O nome geográfico é de facto usado. Vocês passaram a chamar banana de Corupá ao produto para, se porventura, o distinguir. Depois, peço desculpa, pode passar. A parte mais sensível é comprovar que existe uma relação entre o produto e a área geográfica cujo nome é usado, mas se o conseguimos fazer, então esse nome geográfico torna-se de facto uma indicação geográfica ou uma denominação de origem. Eu estou a falar em denominações de origem e indicações geográficas porque este é o sistema europeu. Eu sei que o sistema brasileiro tem uma peculiaridade única no mundo e que vos vai trazer amargos de boca, que é a questão de terem denominações de origem e indicações de procedência. A indicação de procedência, eu tenho pena de o dizer, mas ela não é reconhecida em parte nenhuma do mundo como sendo propriedade intelectual. E, portanto, eu penso que está na hora do Brasil pensar muito seriamente em alterar a sua legislação e alinhar-se com o mundo. Não é com a Europa, é com o mundo. Porque desde a Tailândia até a Argentina, toda a gente tem o sistema com indicações geográficas e com denominações de origem. Pronto, mas não é aqui que a gente vai resolver isso, mas fiquem com a ideia que a vossa legislação vos está neste momento a travar o passo. Pode passar, por favor. Mas dizia-vos eu que temos uma indicação geográfica ou uma denominação de origem, mas se não a protegermos, o que é que acontece? Ela vai ser abusada por tudo quanto é gente. Toda a gente vai passar a querer chamar à sua banana, seja ela produzida onde for, banana de Corupá, se não houver uma proteção. E, portanto,
fizeram e bem, entregaram no Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil o vosso processo para proteger a banana de Corupá. Para quê? Para evitar que, não estando ela protegida, alguém a utilize e mal e, no fundo, prejudique os produtores e os consumidores, porque são sempre os consumidores e os produtores que ficam prejudicados quando há abusos. Foi por isso que nós na Europa decidimos criar este sistema de valorização dos produtos agrícolas e agroalimentares, e o que inclui também vinhos e bebidas espirituosas, e nós temos uma regulamentação, hoje em dia é o regulamento, por acaso está ali um erro, é 1153 e não 1152, mas não é muito importante. Este regulamento, que é o que está atualmente em vigor, permite-nos na Europa proteger as nossas denominações de origem e as nossas indicações geográficas. Mas eu já vos tinha dito, a proteção é muito importante, mas não chega. Quando nós protegemos os nomes dos nossos produtos, nós protegemos-los contra abusos e imitações, mas nós ajudamos também o consumidor, dando-lhes informações muito corretas sobre a qualidade específica de um dado produto e sobre a origem geográfica desse produto. E as pessoas podem não querer comprar produtos de determinados países, mas podem querer comprar produtos de outros países. Isto é importante porque a indicação geográfica permite fazer esta diferença, mas também permite encorajar e apoiar a produção agrícola e o desenvolvimento rural. E foi isto que nós fizemos muito na Europa e por isso é que atingimos aqueles valores brutais, hoje em dia já de exportações. Encorajamos a produção agrícola e com bons motivos, de bons preços, mas também de boa proteção ambiental. O nosso regulamento aplica-se em toda a Europa, tem permitido criar empregos em diversíssimos setores, tem permitido aumentar o mercado, tem-nos permitido abrir as portas aos países terceiros. Mostrei-vos a lista de países que já têm nomes, entre os quais Vale dos Vinhedos, que está protegido na Europa. E, contrariando alguma coisa que já foi aqui hoje dita, eu tenho horror quando as pessoas acham que denominações de origem ou indicações geográficas são selos. Não são selos, os selos são para pôr nas cartas. As denominações de origem e as indicações geográficas são figuras da propriedade intelectual e são propriedade de um povo, não é um mero selo que se põe em cima de qualquer coisa. Mas também não são sistemas de certificação. Embora ao INPI vos vá passar um papel que diz certificado, isto não é um sistema de certificação, é propriedade intelectual. Este nome, Corupá, é pertença de todos os habitantes da região e é utilizável num determinado produto com determinadas condições. Portanto, não pensem que isto é lá colar um selinho em cima e estamos resolvidos, porque não é. É muito mais do que isto. Nós na Europa temos, como vos disse, indicações geográficas e denominações de origem, mas temos igual proteção jurídica nos dois casos. A proteção é igual nas duas situações. As definições para lá chegar é que são diferentes. As indicações geográficas e as denominações de origem têm mostrado por todo o mundo que têm um efeito brutal em níveis de que ninguém pensava, desde a atração turística até ao desenvolvimento local e ao desenvolvimento regional, a proteção do património cultural, sobretudo do imaterial, mas também a proteção da biodiversidade, a proteção do ambiente, a ocupação do território. Não sei como é que é no Brasil, devo dizer, mas, por exemplo, no meu país, que está a arder, como sabem, temos zonas de Portugal a arder. Porquê? Porque era uma zona desocupada, não tinha gente. Porque se lá estivesse gente, não arderia da mesma maneira. E se lá estivesse gente a produzir produtos de qualidade, era a melhor maneira de lá fixar populações. E, portanto, as indicações geográficas são importantíssimas. E é claro, não podemos esquecer que nós vivemos, todos precisamos de prata para viver. O argumento de negócio e de inovação são importantíssimos quando o agricultor quer vender bem o seu produto. Eu acho que o mundo dos produtos agrícolas de qualidade está cheio de oportunidades.
Primeiro, porque são produtos muito próximos da natureza e produtos sem aditivos. Os consumidores estão cada vez mais a adorar esta história dos produtos naturais, muito sãos, muito seguros, muito sem problemas químicos e de coisas esquisitas e complicadas. Por outro lado, alguns dos produtos são muito sazonais, o que é ótimo, porque nós temos escolha agora a época melhor da banana, depois a época melhor da laranja, depois a época melhor de outra coisa qualquer e, portanto, há sempre a oportunidade de negócio para os produtos. Por outro lado, e como se viu naquela mostra ali fora, a banana pode ser usada como uma base da gastronomia nacional e regional. Estavam ali dezenas de produtos feitos com base na banana. Depois, normalmente, estes produtos têm uma qualidade que é aceita internacionalmente. Ninguém diz que não a uma banana doce. É garantido, é aceito por todo o mundo. De uma maneira geral, os produtos com denominação de origem ou com indicação geográfica, porque são muito perto da natureza, têm efeitos benéficos para a saúde. E os agricultores, tidos de antes como estando fechados à inovação, hoje em dia não estão. E nós vemos no mercado a melhor apresentação dos produtos, a maneira como se apresentam os produtos cortados, fatiados. A banana pode-se apresentar tal qual, mas pode-se apresentar seca, em polmes, de outras maneiras, e, portanto, há uma abertura muito grande à inovação. As indicações geográficas são muito diferentes das marcas. Eu costumo dizer que a marca é uma coisa de um jogador sozinho. Um produtor registra a sua marca e faz a gestão dessa marca conforme ele quiser e não tem que dar contas a ninguém. Mas a indicação geográfica não é assim. A indicação geográfica é um jogo de equipa. Eu sei que o Brasil não está muito contente com a sua equipa de futebol, mas Portugal também não está com a dele, portanto não vamos agora aqui falar de tristezas, mas vamos falar do jogo de equipa. A indicação geográfica e a denominação de origem, naturalmente, é um jogo que se joga a equipa e por isso é que o agrupamento de produtores tem aqui uma enorme importância se ele for bem dirigido e se ele souber fazer bem as suas funções. Uma das coisas que o agrupamento tem que se meter é na parte do controle da sua produção. E aí devo dizer outra vez, o Brasil tem que acelerar esta história do controle oficial sobre os produtos, porque os produtores protegem as suas indicações geográficas, mas depois, por questões jurídicas, elas não gozam da proteção legal no mercado que deviam ter, porque o Brasil não tem um sistema de controle oficial como nós temos na Europa. Isto é um ponto fraco para vós. As estruturas do Ministério da Agricultura estão cientes do problema, o INPI está ciente do problema e estão à procura de uma solução. Agora, o que é facto é que neste momento não existe um sistema de controle oficial como existe na Europa e, portanto, vão ter que melhorar este aspecto. Porquê é que o controle é muito importante? Vão-me todos dizer assim, mas nós não queremos mais ser controlados, não queremos inspeções. E eu vou-vos dizer assim, querem. Porque o controlo não serve, eu vou usar uma expressão dura, não serve para chatear. Serve para quem produz bem demonstrar que produz bem. Tem lá uma inspeção que vai ver e está tudo bem e ele diz, não tenho problemas, passei neste exame. Portanto, nós podemos olhar as coisas da maneira má, que é dizer, lá vem a inspeção. A maneira boa é dizer, que bom que vem, porque eu vou mostrar que sou bom, tenho tudo em ordem, o meu produto está conforme. E, portanto, é preciso haver controle, quer junto da produção, quer junto do mercado, sobretudo no mercado. Por fim, os agrupamentos de produtores, papel importante que eles desenvolvem no meio disto tudo. Pode passar, por favor. Já fizeram aqui em Corupá o que devia de ser feito, relacionaram as características do produto com as características particulares da região e agora falta-vos só fazer o futuro, que é manter as questões que puseram no vosso, vocês chamam regulamento de uso, salvo erro, mantê-las para o futuro. Ou seja, continuarem a produzir com a qualidade com que produzem hoje, se possível melhorar essa qualidade e sempre não prejudicando o meio ambiente, não lesando a natureza.
Só assim é que vão continuar e conseguir manter-se para o futuro. Nós, na Europa, temos uma legislação que protege e que apoia os produtores. A partir de 2012 percebeu-se que os produtores eram uma peça-chave de todo este mecanismo e, portanto, os produtores, por lei, podem contribuir para assegurar que a qualidade, a reputação e a autenticidade dos seus produtos sejam garantidas no mercado. Portanto, é reconhecido o papel que os agrupamentos de produtores têm nesta vertente de estabilizar e promover o seu produto no mercado, mas também de fazerem alguma proteção jurídica, sobretudo fazendo uma coisa que tem que ser feita, que é alertar as autoridades quando sabem que alguém está a usar abusivamente os nomes dos produtos. Os produtores sabem, o preço desce, o que é que se passou? Alguém está-me a copiar, alguém está a usar o meu nome. Alertem as autoridades, é importante que o façam. Por outro lado, os produtores têm que fazer atividades de informação e de promoção, porque algum consumidor pode não saber. Então, a gente explica-lhe porque é que a nossa banana é de melhor qualidade do que as outras, porque é que ela é mais doce, porque é que ela tem esta capacidade de, porque é que ela é boa para. E, portanto, isto é trabalho dos agrupamentos de produtores. Um trabalho importante dos agrupamentos de produtores, e eu comecei por vos dizer isto no início, é fazer algum controle sobre os próprios produtores, para evitar que um que faça mal prejudique todos os outros. E outra coisa que o agrupamento tem que fazer é um bom aconselhamento aos produtores. O aconselhamento técnico, o aconselhamento comercial, o aconselhamento nas questões de comercialização do produto é essencial. E pode tomar medidas para impedir ou travar ações que desvalorizem ou possam desvalorizar a imagem dos produtos. Como, por exemplo, uma empresa qualquer vir querer comprar a vossa banana para utilizar para fazer graxa para o sapato. Não querem a vossa banana utilizada como ingrediente de uma coisa que não tem interesse de espécie nenhuma. Portanto, podem impedir e devem impedir esse tipo de utilizações. O trabalho com as indicações geográficas não tem fim e a experiência pessoal que eu tenho é de quase 40 anos a trabalhar com estas coisas e eu sei que as indicações geográficas só funcionam e só rendem dinheiro e desenvolvimento à região se os produtores estiverem envolvidos e se liderarem o processo. Não são os outros, são os produtores. Quando são os outros, pode passar, o barco afunda. Não sei se viram o barco a afundar. As indicações geográficas não são propriedade do governo, nem da autarquia, nem do município, nem da universidade, nem do organismo X ou Y. São propriedade pública, são propriedade de todo o país e de toda a sua população, sobretudo aqui a nível regional. E, portanto, é importante que os seus produtores sejam apoiados. Tem que haver cooperação, tem que haver boa vontade, tem que haver esforço intelectual, tem que haver esforço físico, tem que haver esforço financeiro, mas o agrupamento de produtores é essencial nisto tudo. Tem que haver uma política definida. Uma das coisas que eu às vezes vejo que as indicações geográficas, algumas não avançam, é porque o agrupamento não sabe bem o que é que quer. Quer comercializar grande e quer comercializar pequeno. Quer fazer uma coisa e quer fazer outra. Quer comercializar aqui e ali. Tem que ter uma política definida e tem que saber, nós em 2 anos queremos chegar aqui, em 3 anos queremos chegar ali, em 5 anos queremos chegar ali. Marcar passos, marcar fronteiras, porque senão não vai conseguir, vai zigue-zaguear, não vai chegar a lado nenhum. E só assim é que as IGs e as DOs conseguem ter toda aquela vasta gama e tocar naquela vasta gama de interesses e de funções que importam para a região. Todos os empregos, todos os desenvolvimento da região, todas estas matérias têm que ver com a indicação geográfica e vão ver que a indicação geográfica vai ter um efeito benéfico. Agora, todos os órgãos da região têm que perceber isto e colaborar para este efeito. Tem que haver regras muito claras
para não banalizar o sistema e para manter alto o nível e o grau de dificuldade. Portanto, não me digam que agora em Corupá, dentro de 2 anos, vão ter 150 indicações geográficas para outra coisa, porque é o maior disparate que podem fazer. Ninguém vai acreditar que de repente podem aparecer 150 coisas possíveis de ter indicação geográfica, e estabeleçam regras muito claras que impeçam o abuso das grandes superfícies comerciais. Na Europa é um dos grandes males que temos, as grandes superfícies comerciais a quererem se apoderar. Mas há mais. Há assim mais umas pragas. São as marcas das grandes superfícies que se querem apoderar de tudo. É o abuso da posição dominante das grandes companhias, que quer pagar mal e tarde. É a confusão com os vulgares processos de certificação de produtos, que também há muita gente que os vai vender essa, que é melhor usar a minha marca porque é uma marca que tem certificação, e uma confusão medonha no mercado. E a falta de coordenação às vezes é terrível, e às vezes é mesmo entre os membros da Organização Mundial do Comércio que não nos protegemos devidamente uns aos outros, mas também a falta de clareza, a complicação e a incompetência muitas vezes das autoridades são terríveis e fazem, mas isto digamos que são as pragas externas, pode passar, mas eu atrevi-me a dizer que também há pragas internas. Também há produtores que são muito teimosos e têm muito má vontade e que acham que sozinhos que vão mais longe. Vão, mas é contra a parede. Também há agricultores e outros produtores que fazem uma resistência enorme à mudança e acham que as melhores práticas agrícolas e as melhores práticas produtivas não são com eles. Eles fazem melhor de outra maneira e continuam a utilizar práticas que não são capazes. Outra praga é a incapacidade para entender o mercado. Não se pode estar no mercado e não compreender todos os mecanismos do mercado. E uma última que eu assinalo é a falta de liderança dos agrupamentos. Eu conheci recentemente 2 pessoas do vosso agrupamento de produtores de banana. Não, esta conversa não é com eles, porque eu acho que se ali há alguma coisa, há liderança e não é pouca, mas a falta de liderança dos produtores, dos agrupamentos, às vezes é terrível, porque é uma pessoa que pactua e que não tem capacidade de decisão e de liderança e faz as coisas irem abaixo. Por último, não se esqueçam de uma coisa: as indicações geográficas e as denominações de origem não são mágicas, nem são a galinha dos ovos de ouro. Ou continuam a manter o produto com qualidade e a região com qualidade, e o consumidor percebe e paga, ou mudem de ramo, vão fazer outra coisa porque banana já não vai dar. Portanto, a IG não vos vai dar magicamente melhoria, vai-vos dar apoio caso queiram trabalhar e continuar a mandar para o mercado um produto de qualidade e um produto que seja reconhecido como não causando prejuízos à região. De outra maneira, a IG não vos vai acrescentar coisíssima nenhuma. E obrigada pela vossa atenção e espero que tenham boas IGs daqui para a frente. Obrigada. Bom, para dar continuidade aqui à segunda fala desse segundo módulo, eu chamo o Dr. Pedro Henrique Batista, do Max Planck Institute for Innovation and Competition, da Alemanha, que vai fazer uma fala sobre as IGs na Alemanha, importância socioeconômica, procedimentos e particularidades nacionais. Tem. Claro. Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Pedro Henrique Dias Batista e eu sou pesquisador no Instituto Max Planck para Inovação e Concorrência em Munique. Primeiramente, queria agradecer a organização pelo convite e dizer que a gente, inclusive em nome do nosso diretor, Reto Hilti, fica muito honrado pelo convite, porque a pesquisa, um instituto acadêmico, o maior perigo que existe para a gente é se afastar da realidade.
E chegar aqui e sentir a realidade e ver Corupá como parte dessa realidade, para a gente é muito importante, para dar continuação a uma pesquisa de qualidade. Sem isso, não tem pesquisa confiável ou com resultados que a gente pode usar na atualidade. Tá? Um pouco sobre mim, eu me formei na Universidade de São Paulo no final de 2011, fui para Munique para fazer o LLM, o mestrado, para quem faz direito. Depois comecei o doutorado e entrei como pesquisador no Instituto. E agora a Suelen Carls, que participa também da organização aqui do evento, está indo se juntar a gente em outubro. Vai ser a segunda brasileira a integrar a equipe e a gente está muito feliz com isso. Antes de começar a apresentação, só um detalhe. Eu estudei Direito, então vai ser uma apresentação jurídica. E a gente trabalha com pesquisa, a gente não é da prática. Então, assim, em comparação aqui com isso que foi dito até agora, pode ser que a gente se afaste um pouco, que fique mesmo num nível um pouco mais abstrato. Mas ainda, para quem não trabalhe nessa área de pesquisa, que não seja advogado e tal, eu faço um convite especial a tentar entrar nesse nosso mundo para saber como as decisões, pelo menos na Alemanha, são tomadas em níveis jurídicos, que, no fim das contas, o grau de proteção da indicação geográfica vai se basear nisso que a gente vai ver agora. Tá bom? A estrutura da minha apresentação: primeira evolução histórica das indicações geográficas na Alemanha, muito brevemente. Depois, os procedimentos e competências para a aquisição de uma indicação geográfica na Alemanha. O direito material, a performance comercial de indicações geográficas na Alemanha, é importante, não é importante. Os desafios e, se a gente tiver um tempo, porque o tempo agora está limitado, a gente vê esse último ponto, que é um projeto que nosso instituto está começando na América Latina e que pode afetar indicações geográficas também, tá bom? Brevemente sobre a evolução histórica, breve até por experiência, quando eu falo de evolução histórica, o pessoal começa a bocejar, a olhar no celular, vai para o banheiro, não volta mais, mas aqui vai ser, assim, rapidinho, só um slide. Até 1894, fim do século XIX na Alemanha, nesse período entre o final do mercantilismo e o início do liberalismo, não havia uma proteção específica às indicações geográficas. Então, assim, alguns estados, antes da unificação alemã, a unificação alemã foi em 1871, antes da unificação, alguns estados tentavam proteger as indicações geográficas de alguma forma, mas não era uma proteção segura, uma proteção concreta. Final do século XIX, o comércio em nível internacional começa a ganhar uma relevância especial e a Convenção da União de Paris entra em vigor, onde a gente começa a ter já níveis mínimos de proteção da propriedade intelectual em nível internacional. E na Alemanha, em consequência disso, entra em vigor a Lei de Denominação de Bens e a Lei de Concorrência Desleal. E aí sim, as indicações geográficas são protegidas, pelo menos no papel. Na prática, ainda havia muita dificuldade. Primeiro, os juízes não estavam muito a fim de aplicar a lei e sempre havia uma espécie de conflito. Por exemplo, eu estou protegendo a indicação geográfica em razão da origem ou em razão da qualidade? Um exemplo clássico, a cerveja Pilsen, que já naquela época, no começo do século XX, começou a ser comercializada com maior intensidade na Alemanha. Os juízes observavam e falavam, não, peraí, o termo Pilsen já é genérico aqui. A origem é sim Pilsen na República Tcheca, mas falando de qualidade, a qualidade Pilsen também é reconhecida na Alemanha, então eu não vou proteger essa indicação. Tá? E o foco, diferentemente do que a doutora Ana falou agora, como é protegido hoje na União Europeia, a gente protege as indicações geográficas, inclusive contra uma exploração indevida da reputação. E aqui não, aqui era foco simplesmente concorrência leal e consumidor. O consumidor está sendo enganado pelo uso de uma determinada indicação? Não. Então a indicação vale. Tá? Como o caso da cerveja Pilsen também. Vinhos e destilados tinham um problema especial de proteção, principalmente por causa dos vinhos franceses. A França sempre fazia pressão na Alemanha para começar a proteger. A Alemanha não tinha um comércio vinícola de expressão e falava, não, champanhe é um termo genérico, a gente bebe champanhe aqui, vale para todos os vinhos. A Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial em 1918, Tratado de Versalhes, é um tratado pós-guerra, um monte de condições impostas na Alemanha, certo? Não só condições militares, mas também condições comerciais. Vinhos e destilados começaram a valer a partir do Tratado de Versalhes, que é um tratado militar, digamos assim.
E também a Alemanha aderiu ao Protocolo de Madrid em 1925, o que substanciou a proteção da indicação geográfica lá. Até 1995, ganhou-se sim, e principalmente até após o final da Segunda Guerra Mundial, uma consciência maior sobre o papel das indicações geográficas, e os alemães começam a ter interesses também nas próprias indicações, principalmente no pós-guerra, onde eles têm um período de reconstrução, reinvestimento, e começam a ter os próprios produtos, então eles começam a proteger de uma maneira mais firme também, até chegar no dia de hoje, que com a adoção da Lei de Marcas em 1995, a Alemanha implementa um alto nível de proteção e incorpora os direitos da União Europeia, que garantem uma certa harmonização nessa área. Agora, falar um pouquinho sobre os procedimentos e competências para quem quer registrar uma indicação geográfica na Alemanha. Para produtos agrários e alimentícios, e aqui entram as bebidas também, tá? Cervejas, por exemplo, mas não o vinho é regulado em um instrumento distinto. Você tem a Lei de Marcas alemã, que simplesmente implementa a regulação 1151, que já foi mencionada pela doutora Ana aqui. O pedido de registro para a associação interessada, ele é feito no escritório alemão de patentes e marcas, o DPMA. Sempre vocês virem DPMA agora, é o escritório de patentes e marcas que serve para o registro. E ele fica em Munique, na Alemanha também. E a competência dele é no departamento de marcas. Claro, eles têm uma seção para indicações geográficas, mas é no departamento de marcas. O exame pelo DPMA, ele é feito com consideração de pareceres, quem pode dar pitaco, quem pode expressar sua opinião sobre a viabilidade do registro. O Ministério da Alimentação e Agricultura, o Ministério dos Estados envolvidos. A Alemanha é um Estado federativo muito forte. Os Estados têm um poder muito grande com relação à União. Então, se tratar, por exemplo, de uma indicação geográfica da Baviera, a Baviera vai ter os meios de depositar o parecer lá e fazer valer sua própria opinião. E pessoas jurídicas de direito público, associações e organizações interessadas, tá? Desde que, claro, estejam situados na Alemanha. Foi feito o pedido de registro, depois de um tempo o DPMA vai publicar, e aí existe o período para oposição, tem até 2 meses, qualquer parte interessada que seja residente ou estabelecido na Alemanha pode se opor ao pedido de registro e tem que ter um interesse relevante, naturalmente. Depois disso, com base nos pareceres, nos oponentes, tudo que foi dito, o DPMA vai avaliar se aquele pedido de registro está em conformidade com a diretiva da União Europeia. Se for confirmado, ele informa ao titular, informa o Ministério da Justiça e tudo é encaminhado à Comissão Europeia, que vai avaliar isso, então, em nível europeu. Publicado no... Não, pode voltar? Publicação no Jornal Oficial da União Europeia, então, aí existe um novo prazo para oposição, depois de publicado em nível europeu, também de 2 meses para quem é residente na Alemanha e tem um interesse justificado. Se houver qualquer alteração no caderno de especificações ou se houver um pedido de cancelamento, o processo é muito semelhante àquele que eu acabei de descrever, tá bom? Oposição. Se a oposição for rejeitada, por exemplo, ou se for aceita pelo DPMA depois da publicação em nível europeu, por exemplo, o meu registro foi rejeitado, ou a oposição foi aceita, ou a oposição foi rejeitada, a parte interessada tem a possibilidade de recurso judicial perante o Tribunal Federal de Patentes e, posteriormente, numa instância superior, o Tribunal Federal de Justiça alemã, o BGH. E a lei também prevê mecanismos de supervisão e controle de compatibilidade. Se o produto que de fato é vendido ou se simplesmente recebe o selo, é gravado com a indicação geográfica, realmente é compatível com as especificações determinadas no registro. E aí entra uma questão na Alemanha que a competência para isso é estadual, não é uma conferência da União, cada estado tem o seu meio de regular isso. De que forma? Por meio de inspeção, amostras, documentos, informações, imagino que nada de novo para quem trabalha na área, e existe um dever de cooperação. Se quem solicita, se o órgão responsável solicitar esses documentos,
a parte que foi inquirida tem que apresentar, sim. Existe uma exceção penal, exceto se for um crime, apresentar esses crimes, porque os documentos são sigilosos, etc. Mas isso são situações muito específicas, tá? No caso de violação, alguém utilizou indevidamente a indicação geográfica. É garantida a medida inibitória, o infrator tem que cessar o uso da indicação geográfica e o prazo prescricional, ou seja, a ação tem que ser ajuizada em até 3 anos. Tá? E a gente tem um detalhe também que essas competências podem ser delegadas a outros órgãos dentro da Alemanha, mas como isso é muito específico e o tempo é curto, acho que eu vou pular essa parte também. Então, só com relação a vinhos, que tem uma certa relevância, na verdade, tem diversos produtos que têm uma regulação específica. Tá? Eu vou falar dos vinhos aqui porque tem uma relevância especial no comércio dentro da Europa, tem a lei de vinhos. O processo de registro é bem semelhante a tudo aquilo que eu acabei de comentar, tem algumas diferenças. Primeiro, o pedido de registro ele não é feito no DPMA, em Munique, ele é feito no Instituto Federal de Agricultura e Alimentação, que fica na cidade de Bonn, antiga capital da Alemanha. O exame ele vai considerar pareceres também, ele considera pareceres da organização regional responsável e dos órgãos estaduais responsáveis, mas não, por exemplo, de associações ou organizações privadas distintas. Tá? E o encaminhamento à Comissão Europeia não é feito pelo Ministério da Justiça, ele é feito pelo Ministério da Agricultura e Alimentação. Do restante, tudo vai cair em nível de regulação europeia, que não é o objetivo dessa nossa apresentação de hoje. Exemplos de produtos agrários e alimentícios que são protegidos no âmbito da regulação 1151. O queijo emmental do Allgäu, região da Baviera, um pouco ali de Baden-Württemberg, pode ir para o próximo. O Brezel bávaro e a cerveja bávara, que eu imagino que se beba aqui também em Santa Catarina, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, né? São registrados e só uma questão, o queijo emmental ele é registrado como denominação de origem, que significa, é o que a doutora Ana já mencionou também, tem sim um vínculo regional, uma qualidade essencial do produto, ou seja, uma qualidade essencial do queijo decorre do fato dele ser proveniente daquela região e todas as etapas de produção têm que ser realizadas naquela região. E o Brezel bávaro e a cerveja bávara é diferente, eles são simplesmente uma indicação geográfica em sentido estrito e lá, ao menos um dos passos da produção tem que ser realizado na Baviera, mas não todos. Entendeu? E, além disso, não tem esse requerimento da característica essencial do produto ser decorrente da origem, mas simplesmente uma qualidade mais abstrata ou a reputação em si ser decorrente do fato que ele provém daquela região. Tá? Só uma distinção. O próximo também, outro exemplo, é Obatzda ou Obatza, né? Tem diferentes pronúncias, não sei se isso é famoso aqui em Santa Catarina, pode. É simplesmente isso aqui que se come junto com o Brezel, tá? E essa é uma das indicações geográficas mais polêmicas da Alemanha, porque a palavra Obatzda em si, ela não designa a origem do produto, ela designa o produto, não é assim Obatzda de Munique, ou Obatzda da Baviera, Obatzda de Berlim, não, é a Obatzda em si. Acho que o advogado que trabalhou ali era muito bom e conseguiram registrar uma indicação geográfica para isso, ainda que não haja uma área geográfica determinada para tal. E uma exceção, a linguiça branca de Munique, essa Münchner Weißwurst, foi rejeitada por ser um termo genérico. Na Alemanha inteira, todo mundo utilizava esse termo e aí o DPMA simplesmente falou, não, isso não pode ser registrado aqui. Bom, é isso com relação aos procedimentos e competências. Com relação ao direito material, a gente tem uma proteção complementar, porque isso que eu acabei de falar com relação a esses procedimentos eram simplesmente a proteção de indicações geográficas, tendo em vista a regulação europeia. Só que a Alemanha tem um sistema, além da proteção europeia, tem um sistema de proteção nacional das indicações geográficas, que também é previsto na lei de marcas. Então, eles protegem indicações que, no âmbito comercial, indiquem a origem de determinados bens e serviços, independentemente de esses produtos, bens ou serviços, serem de origem alimentícia ou origem agrícola. Eles protegem tudo, podem inclusive
proteger tapeçaria, por exemplo, porcelana. Tá? O âmbito de proteção. Exato, e essa proteção na Alemanha ela é independente do registro e as indicações genéricas, como também no nível da União Europeia, não é passível de proteção. Em caso de possibilidade de confusão, inobservância de qualidade específica ou exploração indevida da reputação, terceiros podem ser impedidos do uso. E, em caso, também como no exemplo da União Europeia, se houver violação de direitos, alguma infração, há sim a possibilidade de medidas inibitórias, indenização por perdas e danos, e para isso também a ação tem que ser ajuizada em até 3 anos. Tá? Além disso, além da lei, existem também tratados internacionais fechados entre a Alemanha, concluídos entre a Alemanha e outros países. No caso, são 5, porque o acordo com a Áustria não foi ratificado. Então, são Espanha, França, Grécia, Itália e Suíça. E nesses tratados, existem listas de indicações geográficas que são simplesmente compartilhadas mutuamente e simplesmente se fala, bom, agora Espanha, você protege essas indicações geográficas da Alemanha e a Alemanha você protege essas aqui espanholas. Então, simplesmente, hoje isso se faz também em acordos bilaterais, acho que imagino que com a China seja assim também. Se trocam 10 por 10, mas não é um sistema onde todas as indicações presentes em um país podem ser protegidas, tá? E elas também se estendem a diversos produtos, não somente os agrários e alimentícios. Exemplos disso são os brinquedos de Nuremberg, que são sim protegidos por tratados internacionais, as porcelanas de Dresden, ou os relógios da Floresta Negra também, da região de Baden-Württemberg. Tá? E, por último, a última fonte de proteção material na Alemanha é uma lei que tem muito específica, não conheço uma lei de conteúdo semelhante em nenhum outro país do mundo, é uma lei de 1938 que protege produtos cortantes da cidade de Solingen. É só para isso que foi feita a lei, porque naquela época, como eu falei para vocês, na evolução histórica, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, os direitos ainda não estavam muito firmes, Solingen tinha sim uma certa reputação na área de produtos cortantes e resolveram ir além da lei de denominação de bens que já existia naquela época e vieram com uma lei específica para proteger aqueles produtos cortantes, como tesouras, facas, talheres, etc. Pode ir. E, no caso, a utilização da denominação só era possível para aqueles produtos produzidos no Distrito Industrial de Solingen e a qualidade da matéria-prima e processamento tinham que atender determinadas especificações e, no caso de infração, havia pena de multa ou reclusão, cadeia. Tá? E a única indicação geográfica na Alemanha, ou se bobear no mundo, protegida diretamente por lei. Tá? E é uma curiosidade, eu escaneei a lei no Arquivo Nacional de Munique e eu falei, a lei é de 1938, né? Quem assinou foi nada mais, nada menos do que o Führer, Adolf Hitler, e isso que também era uma coisa muito interessante na época, estudando o esquema burocrático alemão no pré-guerra, você via que realmente o Hitler, ele, como um ditador totalitário, ele não teria necessidade de fazer uma lei formal com a assinatura de todos aqueles que de fato deveriam dar. Ele poderia simplesmente implementar numa canetada. Mas dentro da Alemanha ele seguia sim um processo formal de burocracia até para garantir a sua legitimação interna, o que não se aplicava naturalmente no âmbito externo. E também não justifica toda a barbárie que ele fez, mas é só uma curiosidade. Tá? E agora, nosso penúltimo ponto, a performance comercial. Se eu não me engano, pode ser até a mesma fonte que a doutora Ana utilizou, que ela mede os anos de 2005 a 2010, e é um estudo que foi publicado em 2012. E se observa que, diferentemente de Portugal, que lá o crescimento na área de vinho se deu na base de 56%, na Alemanha se deu em 11% para vinhos, 10% para produtos agrícolas, cerveja, que é o forte da Alemanha, cresceu 1% naquela área em razão da proteção da indicação geográfica, ou seja, não se observou nesse momento, nesse período de tempo, um boom muito grande no crescimento econômico das indicações geográficas protegidas. Entretanto, acho que a gente tem que considerar o seguinte, esse estudo foi feito entre 2005 e 2010, não corresponde mais
a realidade que a gente tem atualmente. E uma coisa também que constou na palestra da doutora Ana, esses números crescem cada vez mais com o passar do tempo, no passar dos anos. Então é uma coisa que tem que se considerar, o estudo não é mais tão atual. Segundo ponto, o crescimento, vamos pegar esse crescimento médio de 11% nos vinhos. Ele é um resultado médio. Tiveram vinícolas ou associações que tiveram um proveito muito grande, por exemplo, na região de Freiburg, onde tem um vinho reconhecido, exportado, etc. Enquanto isso, vinhos de áreas menos famosas, menos tradicionais e com indicações geográficas menos protegidas, não tiveram a mesma performance comercial. E, além disso, esses números, eles mostram uma relação preço-volume. A gente pega esses 11% do vinho, na verdade, o preço do vinho subiu, após a proteção da indicação geográfica, subiu na ordem de 16%. Só que o número de vendas caiu. Então, por isso que a gente chegou nesse número de 11%. A gente tem que simplesmente considerar tudo isso quando a gente está tratando da performance comercial da indicação geográfica em si. E, além disso, as pesquisas qualitativas com o produtor diretamente mostram um otimismo muito grande deles e eles simplesmente falam que a proteção é essencial para aumentar o valor das exportações dos produtos protegidos dentro da Alemanha. E agora, a última parte, essa parte da pesquisa no final vou acabar deixando de lado, os desafios atuais em nível regional, e aí não tratando diretamente da Alemanha, a harmonização de indicações geográficas em outras áreas. Precisa proteger só para o vinho, só para os produtos agrários e alimentícios, ou tem que estender? É uma questão atual. Jurisdição. Quem é o tribunal competente para julgar um caso de infração? Nas marcas você tem uma legislação muito clara, nas indicações geográficas ainda não é tão claro. Indicações geográficas ou marcas de certificação? O que é melhor? Deixa um pouco na mão do poder público com fiscalização ou vamos deixar tudo no privado? Um pouco da questão que foi colocada pela Ana também. Intensidade do controle de compatibilidade. O Tribunal de Justiça da União Europeia já falou, olha, a Comissão Europeia não tem essa força toda para comprovar a compatibilidade do produto com as especificações no caso concreto. Quem tem que fazer isso são os países. Só que os países têm uma regulação muito heterogênea. Como eu posso garantir uma harmonização nessa área? E a utilização de indicações geográficas por terceiros, quando essa indicação constitui um ingrediente essencial do produto. Se trata de exploração da reputação ou não. Teve uma decisão recente na Alemanha sobre, por exemplo, um caso de um sorvete feito de champanhe. O produto do sorvete era champanhe original e na embalagem eles colocaram sorvete de champanhe. A associação francesa reclamou e falou, olha, vocês estão explorando minha reputação de maneira clara. E o Tribunal de Justiça da União Europeia falou, não, vamos focar também no consumidor. O consumidor precisa da informação de que o sorvete é de champanhe. Se eu proibir o nome de champanhe, o consumidor não vai saber utilizar. E aí ele usou um mecanismo para permitir o uso. Mas isso é muito, muito discutível. Tá? E última coisa, o problema específico da Alemanha agora é o controle de infração, principalmente depois da decisão do Tribunal de Justiça em 2008, no caso Parmesão, onde a Alemanha foi obrigada a controlar a utilização indevida do nome parmesão dentro da Alemanha. A Alemanha falava, não, eu não tenho esse dever de controlar, eu controlo só a infração de indicações geográficas alemãs. Essa aí é italiana. O Tribunal de Justiça falou, não, você tem que controlar o parmesão também. E a Alemanha falou, tudo bem, os estados têm competência para isso, e em nível estadual existem disparidades imensas. Então, esse hoje, assim, falando só de Alemanha, esse é o desafio interno de maior calibre, tá bom? A gente tem um projeto para a América do Sul, eu não vou ter tempo de falar agora, quem tiver interesse, estou totalmente à disposição. A gente começou agora, esse ano, para incentivar a pesquisa de propriedade intelectual na América Latina também, e a gente vai envolver indicações geográficas sem sombra de dúvida, tá? Mas isso a gente pode conversar depois. Mais um? Mais outro? E agora? Muito obrigado, e esse é meu contato, fiquem à vontade para me contactar. Espero que tenha dado certo. Bom, antes de mais nada, eu queria parabenizar os nossos colegas, a
a Ana e o Pedro, e queria dizer o seguinte, que enquanto membro docente do mestrado de Patrimônio Cultural e Sociedade da Universidade aqui da região de Joinville, a Univille, as duas falas se alinharam muito com os nossos tipos de pesquisa, e foi engraçado quando o Pedro disse assim, a minha fala vai ser um pouco diferente, mas ela, para mim, me pareceu algo complementar. Ela é algo que se casa, o teórico, o empírico, a prática, a gente vai somando nessa tarde. E dentro das nossas pesquisas, a gente teve, o ano passado, só a título de informação, algumas pessoas já sabem, a gente está compondo o ramo brasileiro da Cátedra da Unesco de Patrimônio, Turismo para o Desenvolvimento. A Univille, junto com a UFPEL e a USP, está fazendo esse segmento Brasil, que é da Cátedra Internacional, que é radicada, ela tem como sede a Paris, Sorbonne 6, e a gente vem trabalhando em especial o patrimônio mundial como vetor para a atividade turística para se pensar um desenvolvimento. Dentro do nosso programa, até porque a gente tem uma área de atuação interdisciplinar, a gente começou a entender que era necessário buscar esse entendimento num nível mais amplo, não só o patrimônio mundial, e a gente começou a ver nas nossas bases, na nossa região, no nosso local. E hoje Corupá é um dos nossos objetos de estudo, a banana. A Eliane bem sabe, a gente já teve, ao longo desse ano, fazendo alguns trabalhos para revistas, para eventos, vai sair também até o final do ano um livro junto com a Federal da Paraíba e a Unirio. E o interesse em se colocar a banana, essa valorização dos aspectos patrimoniais de Corupá como elemento capaz de desenvolvimento não só da cidade, e sim da região, como a região de Corupá, e que resbala para toda a região norte de Santa Catarina, é muito importante. E como a própria a Ana falou, as questões relativas ao turismo, as questões do pós-certificação, de repente ela é um trabalho ainda maior, e é um trabalho que vocês devam realmente pensar, planejar, para manter a qualidade do trabalho que vocês já vêm fazendo até hoje. Eu digo isso porque, para mim, já é certo que vocês vão ter essa indicação dentro em breve, né? O reconhecimento vai sair dentro em breve. Então, eu espero estar aqui para aplaudir o trabalho de vocês e que a gente possa ter muito mais trabalho pela frente. Não é ter medo das inspeções, não é ter medo do trabalho. Isso aqui já foi provado por vocês. Então, eu queria parabenizar os dois e abrir aqui para a gente fazer um debate. Quem tiver algumas colocações, a gente vai estar abrindo esse espaço. Obrigado. Então, nós temos 30 minutos ainda para fazer as perguntas. Tem escrito o Daniel Uba. E só a gente mais lá, vamos pedir para que as perguntas sejam bem breves, para que tenha mais tempo, e talvez responder em bloco, né? Antes de passar para as perguntas, dois recados. Após nós terminar os debates, a professora Adriana, que representa a Proguete, né, vai sortear algumas garrafas de vinho para as pessoas que vão estar no auditório, tá? Uma oferta lá da Proguete. E também depois o Miguel quer alguns minutos também para tratar da criação do Instituto Brasileiro de Indicação Geográfica. Então, no final dos 30 minutos de debate, nós vamos abrir para essas duas questões. Certo, Miguel? Então, o Uba e depois... Boa tarde, meu nome é Daniel Uba, sou engenheiro agrônomo, trabalho na EPAGRE como extensionista rural. Parabéns, obrigado por socializar conosco a experiência de ambos. E a minha pergunta é em relação à doutora Ana. A EPAGRE, que é uma empresa do governo do estado de Santa Catarina, ela trabalha com pesquisa e extensão rural. A ação, né, uma delas é junto aos agricultores. Eu andei consultando os sites de Portugal, do governo, até para, de repente, fazermos uma aproximação, e eu conheci lá
pela internet, que tem um departamento geral acho que é Departamento Geral de Agricultura, e que tem vários trabalhos nessa linha da cooperativismo, as organizações. A minha questão é, dentro desse trabalho que a senhora apresentou, de todo esse processo, qual o papel que o governo de Portugal ele desenvolve ou tem, né, na sua participação de acompanhamento, assistência técnica, pública, para esses agrupamentos, como a senhora falou, ou para os agricultores? Existe isso? Não existe? A sua pergunta é terrível. E eu já Vamos esperar para responder em conjunto? Peço desculpa. Prazer, meu nome é Leandro, faço mestrado na UFSC e trabalho com o tema da ciência de bens. E acho que, juntando a pergunta do Uba em relação aos agrupamentos dos produtores, que no meu entendimento é um sistema de governança dos produtores rurais, né? Eu queria saber como que é a ligação desse agrupamento com os atores externos a eles, né? Então, o pessoal do governo, outras associações, comércio, e saber também, entender melhor como é que funciona esse agrupamento, esse sistema de governança. Se eles conversam bastante igual o Uba citou, departamentos de pesquisa e extensão, como é que é esse vínculo, como é que é essa comunicação que forma esse sistema de governança que dá estrutura para as IGs e DOs, né? E queria só que você pudesse falar de um caso frustrado de um desses agrupamentos e por que se frustrou, por que não aconteceu, por que os produtores não conseguiram se realmente juntar. Só isso. Então, eu vou tentar responder. Uma primeira coisa é esta: eu não sou doutora, não tenho nenhum grau académico, sou só engenheira agrónoma e, portanto, fica esclarecido que não sou essa doutora. A outra questão é esta: é horrível dizer isto em público, mas eu sou muito crítica da posição que o nosso Ministério da Agricultura tem nestas matérias. E por isso é que me vim embora do Ministério e por isso é que trabalho nesta associação. Porque eu entendo que esse organismo que citou, que encontrou na internet, entendo que eles não fazem o apoio que deviam fazer. E por isso é que o setor em Portugal não está a crescer da maneira que devia. Ou seja, neste momento eu acho que há setores do Ministério da Agricultura que estão a criar mais problemas aos agricultores do que ajudar a resolvê-los. E por isso é que a minha associação avançou e faz todo este trabalho de apoio aos agrupamentos. Estes agrupamentos têm várias formas sociais, são associações, são cooperativas, são empresas, alguns têm a forma de empresa, têm composições mais ou menos formais ou informais, normalmente estão legalmente constituídos, têm um presidente, têm uma Assembleia Geral, têm um Conselho Fiscal, como é normal, pelo menos em Portugal, terem estes agrupamentos. Porque é que muitos andam para a frente e outros não andam? Andam para a frente aqueles que têm uma boa liderança e que conseguem essa liderança juntar os produtores e quase que obrigá-los a discutirem os problemas e obrigá-los a falarem uns com os outros e a comunicarem entre si para resolverem os problemas. Quando assim é, temos um êxito assinalável. Temos êxitos muito importantes, por exemplo, em certos agrupamentos de produtores de carne, que conseguiram, por exemplo, montar um sistema de recolha dos animais aos agricultores, escusa cada um de ter um gasto enorme de levar os seus animais ao matadouro. O agrupamento recolhe, leva ao matadouro e depois distribui diretamente aos supermercados e, portanto, o agricultor não tem que se preocupar com isso. O agrupamento trata do assunto, o que é, e não há intermediários. Outro agrupamento ou outros agrupamentos com muito êxito foram, por exemplo, os que decidiram fazer a recolha da azeitona ou do mel
e ser o agrupamento a ter um sítio para fazer a extração do azeite e o embalamento do azeite, ou a extração do mel e o embalamento do mel, e depois tentam fazer a comercialização tão direta quanto é possível. Outro agrupamento que teve muito êxito foi um agrupamento que tem de produtos da doçaria, como os vossos doces de pelotas, que têm origem portuguesa, portanto até são alguns bastante parecidos. Esses também conseguiram que os produtores começassem a usar a indicação geográfica e começassem a usar embalagens comuns. Nenhum deles perdeu a individualidade, pode pôr a sua marca, mas tem um tipo de caixa comum que o consumidor reconhece imediatamente. Embora esteja a marca de cada produtor, não perdeu a individualidade, mas a embalagem é comum, e esses tiveram uma coisa fantástica. Conseguiram até agora que nenhum produtor vendesse produtos às grandes superfícies sem usar a indicação geográfica. Foi um êxito, tem sido um êxito absolutamente, porque as grandes superfícies não querem que os produtores usem as indicações geográficas. Querem usar as suas marcas próprias. Depois o que é que acontece? Maçam-se, não querem mais aquele produto, vão comprar a outro lado e o agricultor ou o produtor não tem nem a sua marca própria nem a indicação geográfica. E, portanto, os agrupamentos, os que têm tido êxito, é neste segmento que têm utilizado melhor o seu trabalho. Facilitar a vida ao agricultor recolhendo os produtos, dando-lhes apoio técnico, naturalmente que sim. Temos outro êxito assinalável no arroz, que conseguiu, por exemplo, entrega aos agricultores os produtos fitofarmacêuticos e os adubos a preços muito mais baratos porque compra em conjunto. Em contrapartida, ao agricultor compromete-se a só usar aqueles produtos e não outros. E depois têm toda a secagem do arroz e o embalamento do arroz é também feito numa unidade do próprio agrupamento. Portanto, completam o circuito. Completam o circuito e, portanto, o agricultor vai tão longe quanto pode e já vende o seu produto completamente embalado, o que também diminui as fraudes e as misturas de produtos. Portanto, estes são os casos de sucesso. Os casos de insucesso são os outros, em que não houve... Um caso de insucesso muito grande é quando a indicação geográfica não nasce dos produtores. Quando é o prefeito, ou quando é o reitor da universidade, ou quando é o presidente de qualquer coisa, ou o governador, quando vem de cima... Não resulta. Todos os casos que eu conheço não resultaram, porque as pessoas não sentem o assunto como sendo delas. É de cima. Isso são coisas do senhor qualquer coisa e não me interessa, não interessa. Ou então, quando o agrupamento tem uma liderança muito frágil e cada um começa a vender como lhe apetece e cada um começa a fazer o que lhe apetece e a certa altura... Agora, há casos de sucesso em que a comercialização não é em conjunto. Isso acontece muito no caso dos queijos, isto é um caso português, no caso dos queijos e no caso dos, vocês dizem, embutidos. A comercialização não é feita em conjunto, cada produtor faz a sua própria comercialização, mas mesmo assim o agrupamento tem um controle forte sobre a produção, sobre a qualidade dos produtos. E aí as coisas andam direitas. Eu julgo que ter respondido às vossas perguntas. Eu vou aproveitar e perguntar para o doutor Pedro, você está acompanhando na Europa também, a doutora Ana, né? A questão da negociação Comunidade Europeia com o Mercosul, né? Como é que você está vendo e em que pé que está?
E especificamente para a doutora Ana, com relação ao que ela comentou, a respeito da questão de só obter o selo e de se fazer realmente que os donos, né? O selo não, o registro, né? E que os donos, né, os requerentes possam usufruir. Como é que se dá isso assim, em Portugal e o que se tem a deixar dito, por exemplo, o pessoal de Corupá, que está num processo de receber, né, aqui em Santa Catarina a questão do queijo serrano também, né, e outros aqui participantes que estão envolvidos nesses processos. Obrigado pela pergunta. De fato, a gente está acompanhando. Bom, e eu já relacionaria, então, a resposta com aquilo que eu queria explicar no final da minha apresentação com esse projeto. O tratado bilateral, digamos assim, entre a União Europeia e o Mercosul, ele é mais um reflexo daquilo que já ocorre há alguns anos, pelo menos no que tange à propriedade intelectual. A regulação de propriedade intelectual, incluindo indicações geográficas, que entra nesse tratado, ela é como uma moeda de troca para commodities de forma geral. E o que a gente se questiona em nível acadêmico, também lá em Munique, e assim, a gente, só para explicar, o Instituto de Pesquisa é alemão, fica em Munique, só que a gente tem uma versão bem global e a gente procura, sim, estimular cada país a adotar a política de propriedade industrial da melhor forma. O que a gente se questiona esse modelo é sustentável para o Mercosul, por exemplo? Sob a perspectiva do Mercosul, é interessante utilizar no longo prazo e em vista da sustentabilidade a propriedade intelectual como moeda de troca, ou está na hora de simplesmente a gente começar a pensar nossos problemas individuais? Quais são os problemas práticos? Algumas coisas que a gente estava conversando aqui ontem com a Mônica, com o Eilton, problemas que ocorrem na prática, um agrupamento que não consegue se unir, uma indicação que simplesmente não consegue ganhar mercado. Por que isso? E são problemas culturais, não só econômicos, mas também culturais, muito distintos do que a gente tem na Europa, por exemplo. Então, a visão que a gente tem sob uma perspectiva acadêmica desse tratado não é ruim, mas talvez a América Latina como um todo, mas no caso do tratado especificamente o Mercosul, tivesse que pensar melhor que tipo de proteção ele quer para aderir aos próprios interesses, e não simplesmente importar um modelo internacional que pode não levar a muita coisa. É só um pensamento um pouco mais crítico, que é o que a gente faz no âmbito do projeto da América Latina. Eu, sobre o tratado, não é bem a minha área de trabalho, percebo o que disse e percebo as dificuldades, mas de qualquer maneira eu acho que sempre que as coisas estão reguladas, elas funcionam melhor do que quando não estão reguladas de todo. E, portanto, haver ao menos algumas regras que disciplinem o comércio entre estes dois blocos enormes que têm um impacto na economia mundial, eu acho que é bom. E depois há questões pequenas a resolver, naturalmente, de denominações que são usadas cá e lá e que nós reclamamos como nossas e o Brasil diz que são dele, enfim, são pequenos pormenores, isso resolver-se-á politicamente, naturalmente, alguém achará uma solução de consenso, não será por isso que o tratado não se fará. Voltando à questão dos agrupamentos, o que é que agora os de Corupá devem fazer? Vão receber o documento a dizer que banana de Corupá foi registada e é uma indicação geográfica, vão fazer uma grande festa, bebam com moderação qualquer coisa, porque de facto depois do trabalho que tiveram é bom também descontrair e beber qualquer coisa, faz bem. Mas depois, como vos disse, o trabalho não acabou. Eu diria quase que o trabalho recomeçou. E eu penso que uma das coisas que vão ter que fazer, para além das questões agrícolas e das questões de produção e das questões de melhorar dos aspectos agrícolas, que podem ter que alguns agricultores melhorar, e de melhorarem aspectos produtivos e de diminuírem a carga de trabalho. Pode haver questões ligadas à mecanização que se podem fazer e que diminuem a carga, porque andar com uma carga daquelas às costas é pesado, com certeza. Eu nunca andei
com nenhum às costas, mas admito que seja coisa pesada, e a mecanização de algumas situações pode ajudar a diminuir o trabalho, e isso em grupo é menos caro do que cada um sozinho. Mas depois penso que também há uma área de trabalho que têm que desenvolver aí muito, que é a questão da comercialização e de como atingir mercados que paguem melhor o vosso produto. E aí o agrupamento vai ter que se virar, porque não vai ser fácil, mas é possível perceber quais são os mercados que têm capacidade para pagar melhor um produto diferenciado, um produto com garantia de origem, um produto com garantia de qualidade. E é evidente que é isto que têm que salientar. Não podem ir para o mercado pura e simplesmente vender banana, porque isso há dezenas de gente que faz. Podem passar a vender banana sim, mas é a banana de Corupá, que é uma banana com estas qualidades acima da média. E isso tem que ser explicado ao consumidor. O brasileiro se calhar sabe, mas o europeu não sabe com certeza. E isso tem que ser dito, isso tem que ser explicado. E o europeu e o asiático e outros, e na Ásia há países com capacidade para pagar bem, ou há gente com capacidade para pagar bem, e portanto é em busca desses mercados que paguem melhor que têm que ir. E isso vai-vos custar também trabalho e esforço para lá chegar, e não estala aos dedos e não é amanhã que está pronto. Mas esse é o caminho, é o futuro, venderem o vosso produto como diferenciado. E depois, como eu disse na minha apresentação, se querem que o vosso produto chegue a esses mercados e seja vendido diferenciadamente e tenha um preço maior, também têm que cuidar entre vós que ninguém comece a fazer disparate e a vender banana verde por banana madura e a fazer má qualidade, ou usar práticas proibidas, ou usar produtos agroquímicos proibidos. Portanto, o próprio agrupamento tem que fazer essa vigilância de todos os produtores. E isso é duro, porque volta e meia alguém que fez asneira vai ser apontado com o dedo. Não é agradável para ninguém, mas tem que ser em defesa dos outros, porque senão andam 40 a trabalhar para um lado e um que trabalhe mal estraga a vida dos outros todos. Eu disse 40, não sei quantos são, mas um grupo grande trabalha bem e basta um para destruir. E isso é uma coisa que eu sei. A reputação de um produto leva anos a fazer-se, leva um dia a desfazer-se. Alguém que faça a asneira prejudica todos. Não sei se respondi à sua pergunta, mas penso que o agrupamento tem muito para fazer, felizmente. Também é bom ter trabalho para fazer. Quando está tudo feito, a gente morre e nem dá conta. Boa tarde, quase boa noite. O meu nome é Eneide, sou engenheira agrônoma, trabalho no escritório de Pomerode. A minha pergunta é para ambos palestrantes: qual a experiência de vocês na Europa com relação à diferenciação, se existe ou não, diferenciação de tratamento na legislação sanitária com relação às escalas de produção? A produção que é feita numa escala industrial, que tem talvez uma regulamentação mais rigorosa. Eu não sei se rigorosa é a palavra certa, não é uma palavra boa, né? Mas tem outro tipo de tratamento. E se a produção em pequena escala, daquele produtor que produz mais artesanalmente, mais manualmente, e que por isso tem talvez toda essa característica especial, se ele tem uma legislação diferente, e como fazem para compatibilizar isso? Se os agricultores se reúnem para fazer uma indústria que atende às normas sanitárias, ou se eles podem preservar algumas características que muitas vezes não são permitidas na escala industrial. Ora bem, essa é uma matéria deliciosa para mim. Tenho lutado a vida inteira por esta história. Neste momento, a legislação europeia funciona da seguinte maneira: há regras sanitárias a cumprir, estão fixados critérios microbiológicos, estão fixados critérios de qualidade para tudo. Mas depois a pressão foi tão grande
que a própria legislação europeia percebeu que tinha que fazer alguma coisa. O que é que fez? Disse que para os pequenos produtores, sem prejuízo de terem a mesma higiene nos produtos, podiam lá chegar de maneiras diferentes. Ou seja, em termos muito comuns, é assim: eu, como cidadã europeia, se vou comer um queijo, o queijo tem que estar são. Não me pode, eu disse o queijo pode ser um enchido, um presunto, o que for. Mas eu sei o problema do queijo aqui no Brasil. O queijo não me pode causar doença, não pode ter micro-organismos a mais do que a conta, não pode causar-me problemas de saúde. Mas os pequenos produtores podem atingir esses mesmos níveis de saúde de outras maneiras. Eles não precisam de pasteurizar o leite. Não é obrigatório. O que é obrigatório é que o queijo não tenha micro-organismos perigosos no fim. Agora, o pequeno produtor, que se tiver o gado saneado, e ouvimos aqui dizer que Santa Catarina tem o gado saneado sem febre aftosa, sem necessidade de vacinação. Pronto. Portanto, esse é o caminho. Gado saneado. Instalações limpas. Então pode fazer queijo de leite cru. Nada impede que esteja à venda no mercado queijo de leite cru. Tem que dizer no rótulo, fabricado com leite cru. Tem que respeitar o tempo necessário de cura ou de maturação para não ter problemas sanitários. Mas a legislação comunitária é muito engraçada e eu gosto muito de citar isto. A legislação diz assim: e os programas de limpeza não podem ser tais que, por exemplo, numa queijaria, acabem por esterilizar o meio ambiente e impeçam a produção de um queijo, porque um queijo precisa de micro-organismos para se fazer. E, portanto, a lei permite isto, bem como permite que o chão da queijaria seja de pedra e que os produtores trabalhem em cima com objetos de madeira. Eu passo-lhe essa legislação, eu digo-lhe qual ela é. Abro o meu computador e digo-lhe qual ela é. Essa legislação serve-vos às maravilhas no Brasil, porque diz que tem que haver limpeza e higiene. Com certeza nenhum de nós quer comer um queijo que nos faça mal à saúde, obviamente que não, mas a pequena empresa tem capacidade de chegar lá sem ser pela via da pasteurização, ou seja, da morte do leite. A pasteurização mata o que o melhor do leite tem, mata os micro-organismos e mata tudo o resto. O que é bom também vai. E, portanto, os Estados-membros podem permitir que os pequenos produtores continuem a ter as suas práticas normais, a utilização da madeira, a utilização do leite cru, as paredes de pedra, as paredes com cal, temos muito em Portugal. Isso é perfeitamente permitido, desde que o produto final tenha boa qualidade sanitária. E pronto. O regulamento 1700 e qualquer coisa, mas eu de 1990, de 2005, salvo erro, mas eu abro o computador a decor, confesso que não sei. Portanto, é perfeitamente legítimo, é perfeitamente possível e não temos que seguir as leis americanas todas. Eu sei que é esse o ponto. Só complementando, com relação à Alemanha, é semelhante. Assim, nível de legislação sanitária não há nenhuma diferenciação. E mesmo a legislação em nível estadual que eu conheço não faz nenhuma diferenciação, mas no caso concreto eu imagino que isso deva sim ser considerado. Mas a sua pergunta me fez lembrar de outro caso, não relacionado à regulação sanitária, mas à proteção de pequenos produtores artesanais, que não sei se você já ouviu dessa história, acho que foi na Itália ou na Áustria. A União Europeia tem uma proteção especial para produtos de montanha, produtos da montanha, porque o consumidor dá valor a um produto, um leite, por exemplo, que seja da montanha.
Aí no começo pensaram, não, ó, só produto da montanha é só o que está lá em cima da montanha. Aí depois, no âmbito das especificações, começaram a aceitar comunidades, produções que estivessem no pé da montanha. Mas aí, acho que foi na Itália, tiveram pequenos produtores que estavam incluídos nesse círculo, mas a 50 quilômetros do pé da montanha. Aí eles falaram, putz, mas se não colocar a gente vai vender menos. Então, colocaram, expandiram, produto de montanha vai até 50 quilômetros até o pé da montanha. Gente, 50 quilômetros, sabe? Mas você vê como é uma interpretação no caso específico para abranger justamente aquele produtor. Mas a Itália é um bocadinho especialista nessas interpretações muito latas da lei. Nós não temos, em geral na Europa, não temos uma interpretação tão larga da lei. E, portanto, o que falta nessa lei da montanha, para mim, é perceber-se outra coisa. É que o leite tem que ser produzido na montanha, mas a alimentação do animal também. Porque se a alimentação do animal é feita com sacos de comida que vem do outro lado, então adeus montanha, não merece a pena. Portanto, isto devia estar mais equilibrado a nível da Europa. Nós não somos, na Europa, não somos perfeitos de maneira nenhuma, também temos os nossos problemas e nem todos os Estados-membros às vezes têm a mesma interpretação. A lei é a mesma, mas a interpretação é um bocadinho diferente. Mas em relação ao que disse o vosso concidadão que trabalha na Alemanha, para o fim do próximo ano já temos aprovado uma legislação de controlo que tende a harmonizar mais a maneira em como os Estados-membros fazem o controlo e aplicam sanções. E aí diz uma coisa muito importante: os Estados-membros têm que se dotar de mecanismos legais que apliquem sanções que sejam pelo menos iguais ou superiores àquelas que o infrator pretendia beneficiar com a infração. Portanto, se você com a infração fez uma batota, fez uma coisa e se pretendia beneficiar R$1 milhão, pois a multa tem que ser superior a R$1 milhão. Isto em todos os Estados-membros. As leis nacionais vão ter que ser aplicadas de maneira mais equivalente para não haver também grande alteração dentro da comunidade. Eu queria só colocar alguma coisa aqui que eu acho que meio que une todas as perguntas que foram feitas. Ao longo do meu mestrado, do meu doutorado, eu fiz alguns trabalhos, tanto no Brasil como em Portugal, com pequenas comunidades agrícolas, e uma coisa que eu cheguei à conclusão é que assim, não existe um modelo pré-determinado para ser seguido, tipo, aqui um bolo, você segue essa receita que dá certo. Não tem. Mas se tem algo que é comum a todos, e isso ficou muito claro na fala das duas experiências, uma em Portugal, uma na Alemanha, e eu também trazendo essa questão do Brasil com vocês aqui do Corupá, tem que ter uma gestão participativa. As pessoas têm que estar à frente de todas as decisões, a comunidade tem que estar à frente. É óbvio que o poder público, a iniciativa privada, ela vem a somar e vem a agregar, mas é o líder do grupo e da comunidade, são as pessoas que devem tomar a frente disso. E quando esses pequenos grupos se juntam, eles se fortalecem. E é isso que eu queria dizer mais uma vez. A ideia do território da região de Corupá é uma ideia maravilhosa. Vocês agregam vários municípios e isso fortalece a todos. E outros grupos que trabalham em outras perspectivas, mas que são parecidas ou que buscam as mesmas coisas, como o caso das nossas brigas com a Anvisa, vale a pena buscar outros grupos da região, do estado, ou até mesmo de estados vizinhos, e aqui eu diria, tem o exemplo do pessoal da Agreco e da Acolhida na Colônia, que faz um trabalho com agricultura orgânica, e que eles fazem isso relacionando a turismo, e que é um trabalho sério há mais de 20 anos e que tem um resultado brilhante, e que a parceria que eles desenvolveram junto com a Embrapa, junto com a UFSC, junto com a Univale,
que são universidades também que vão dar respaldo a pesquisas científicas para dizer: nós usamos colher de madeira porque foi pesquisado e foi comprovado tais aspectos, a questão da qualidade, da quantidade de tempo para ser usado, o tamanho da produção. Então, você vai ganhando e você vai somando forças. Eu acho que outro caminho seria esse, era buscar outros grupos também para brigar por essas leis. Eu acho que a gente está num ponto que a gente precisa literalmente arregaçar as mangas e brigar. Sabe assim, são as pessoas que fazem farinha de mandioca na região do Vale do Itajaí, é o pessoal da acolhida na colônia da Agreco, lá nas encostas da Serra Catarinense, são vocês aqui. Então, assim, são vários pequenos grupos que podiam se unir para conseguir melhorias e uma inserção menos agressiva dessas leis para o pequeno produtor. Bom, então vamos encerrando por aqui. Agradeço mais uma vez. E agora eu queria chamar a Adriana, né? De preferência eu quero já ganhar um vinho também.